Olá, amigos! Sou Sofia Dorinskaya, médica. E eu estou respondendo à pergunta: se os neurolépticos são tão prejudiciais, por que eles não foram proibidos? Neurolépticos, antidepressivos e assim por diante. Respondo essa pergunta com prazer. A história da psiquiatria, infelizmente, é uma história de muitos fracassos. As clínicas psiquiátricas surgiram há cerca de 200 a 250 anos e eram apenas lugares onde reuniam pessoas consideradas loucas. Para que não atrapalhassem nas ruas, para que não fossem incômodos aos olhos, para que não irritassem as pessoas ao redor, eles simplesmente eram levados para lá. Continuação. Ninguém sabia qual era a causa desse estado das pessoas. E lá, claro, tratavam essas pessoas sem piedade, as pessoas em psicose. Você sabe, todos esses horrores, eles afogavam essas pessoas lá, literalmente afogavam, para que a pessoa se engasgasse assim. Alguns se afogavam, enrolavam em lençóis gelados, o lençol secava na pessoa, encolhia. E isso causava sofrimentos infernais para a pessoa. Ou seja, de qualquer maneira, tentavam fazer a pessoa se calar, parar de enlouquecer e assim por diante. E depois foi descoberta a treponema pálida, o agente causador da sífilis. E ficou constatado que a esmagadora maioria desses loucos eram pacientes com sífilis terciária. E a sífilis terciária realmente se manifesta com uma loucura muito grave. Se você já viu essas gravuras, sabe, aquelas mulheres com os cabelos desgrenhados, com olhos enormes, que se jogam contra as paredes, que sujam as paredes com excrementos. Enfim, isso é uma loucura completa. Essa é a clínica da sífilis terciária. De forma surpreendente, quando essa doença foi descoberta, ela foi identificada e ficou claro que essa psicose era consequência de um sofrimento físico real. De forma surpreendente, essas pessoas imediatamente passaram a ser consideradas apenas doentes. Elas deixaram de ser loucas, loucas de forma surpreendente. Mas a loucura existe. Existem muitas causas para a loucura. Meu canal é todo dedicado a isso. Sempre digo que a mente não está separada do corpo. Se alguém tem uma psicose real, deve-se buscar a causa no corpo. Deficiências de nutrientes podem causar psicoses e alucinações persistentes. Por algum motivo, todo mundo fica meio tímido em falar sobre isso e dizem: ai, imagina! Ah, e daí? É só uma deficiência de vitaminas? Bem, você pode até não ligar, mas a psicose está aí. Olá! Em vez de educar, apenas enchem as pessoas de comprimidos. Pois é, estamos falando de comprimidos. Mas as psicoses, como eu disse, não desapareceram e infelizmente não vão desaparecer. Mas essas pessoas precisam ser acompanhadas. E as pessoas que cuidam de quem está em psicose carregam um peso muito grande. Idealmente, se quiséssemos evitar qualquer tipo de violência contra pessoas com transtornos mentais, o certo seria que para cada paciente houvesse 2 profissionais de apoio, que se revezassem a cada 2 horas. De verdade, esse seria o ideal. Só assim seria possível garantir um bom cuidado, uma comunicação tranquila com essa pessoa insana, até mesmo ser amigável com ela. Isso mesmo, uma comunicação amigável com essa pessoa insana. Mas você imagina o quão caro isso vai custar? Rotação de pessoal a cada 2 horas, porque é muito difícil aguentar lá por mais de 2 horas. E ainda precisa que 2 pessoas sensatas fiquem para cada pessoa insana. Bem, quem pode pagar isso ao governo não vai pagar por isso. E o governo sempre procurou o governo. Alguma maneira de economizar nisso. E de repente, no meio do século XX acidentalmente, foi descoberta uma substância. Essa substância foi criada como um remédio contra pulgas para porcos, um inseticida. Então criaram essa substância, chamaram de Tarazin.
e passaram nos porcos para que eles não tivessem pulgas. E de repente perceberam que esses porcos estavam se comportando de forma lenta. Esses porcos estavam agindo como se tivessem levado um choque elétrico. Naquela época, nos abatedouros usavam choque elétrico para acalmar o animal. Ele ficava em estado de torpor e então já podiam transformá-lo em carne. E isso foi notado. Aliás, foi daí que surgiu a prática do eletrochoque em pessoas. E perceberam que essa substância, o tarazina, age assim e começaram a testá-la em pessoas. E descobriu-se que depois que essa substância era administrada, as pessoas também ficavam mais lentas, quietas, não enlouqueciam mais. Atualmente, essa substância é chamada assim, ainda existe, é a tarazina. Agora existe um análogo chamado aminazina, que é basicamente a mesma substância. E então, continuando, pronto. Desde meados dos anos 50, começou a chamada Era dos Neurolépticos. Neurolépticos. Eles também são conhecidos como lobotomia química. Lobotomia. Esse é mais um meio de acalmar os loucos. Isso é quando a pessoa tem as órbitas oculares perfuradas com agulhas. Cortam. Bem, há vários métodos. Rompem as conexões nervosas e a pessoa fica como uma planta. Também não causa nenhum incômodo para ninguém. Ele também fica com deficiência intelectual, perde habilidades do dia a dia, habilidades de trabalho, não consegue mais trabalhar. Bem, ele fica lá sentado como uma plantinha no vaso, não incomoda ninguém. E de repente descobriram que essa substância, o tarazina, custa quase nada para produzir, não dá trabalho nenhum. Legendas. E quanto dá para economizar com o pessoal, né? Agora, em vez de uma equipe de 100 pessoas, dá para colocar 1, 2, 3 auxiliares. Sobrecarregou todo mundo, né? Afinal, é só andar por aí e olhar como eles estão deitados nas camas. Pense na economia que isso traz. É isso. E por isso eu não acho que algum dia vão deixar de usar neurolépticos. Eu não acho, porque é muito barato. Continuação. Apenas os médicos que entendem o que significa para uma pessoa específica tomar neurolépticos, que é preciso lidar com a psicose, que é preciso fazer tudo, continuação, para que a pessoa não comece a tomar esses neurolépticos, especialmente uma criança. Especialmente uma criança, entende? Porque é um efeito tóxico muito grave, que destrói o sistema nervoso. Mas isso é relativamente barato. De novo, na minha opinião, praticamente todas as empresas farmacêuticas, as grandes, quero dizer, no planeta, todas produzem neurolépticos, pois é muito lucrativo. Então, para expandir o mercado, agora eles começaram a incluir neurolépticos até mesmo para pessoas que não estão em psicose, com a aprovação dos ministérios da saúde dos países. Acho que não é só por serem bonitos. Agora, no que diz respeito à Rússia, se na União Soviética já se entendia o efeito destrutivo dos neurolépticos. Como já disse antes, quando o país precisava de pessoas para trabalhar, com neurolépticos não se consegue estudar nem trabalhar direito. Esqueça isso! É como se você tomasse uma garrafa de vodka e fosse assistir a uma palestra. Qual é o sentido disso? Ou então ir, sei lá, desenhar um projeto de avião ou escrever algum programa. Bem, isso é impossível. Isso. Então, na União Soviética, quando eram necessárias pessoas aptas para o trabalho, os neurolépticos e antidepressivos eram proibidos de serem vendidos livremente. Lá havia receitas especiais, vermelhas, e nenhum médico clínico geral podia. Ele não tinha o direito de prescrevê-los. O direito de prescrever essas substâncias era exclusivo dos psiquiatras. E também, se houver realmente necessidade na policlínica, se não houver psiquiatra lá ou algo assim, então, a prescrição de antidepressivos ou neurolépticos deveria ser decidida por uma junta de 3 médicos, incluindo o chefe. Todos precisavam assinar no departamento. Consegue imaginar? Agora eles tomam esses remédios como balas. Porque isso é venda. Porque isso é venda farmacêutica. E agora nós estamos em uma situação em que só a própria pessoa deve, bem, desculpe,
pensar no que está fazendo. Ela deve entender qual é o horror de tomar antidepressivos e neurolépticos. Eu não vou me surpreender se todos esses novas ideias de que não se deve comer carne, que o veganismo é o certo, que não se deve comer isso estão corretas. Eu não vou me surpreender se todas essas ideias distorcidas sobre alimentação, elas são propositalmente direcionadas para que as pessoas se sintam mal, fiquem sem energia e sintam depressão. Isso é normal, como dizem. E isso já era apresentado como algum tipo de condição patológica, para vender esses comprimidos psiquiátricos para as pessoas. Eu não ficaria nem um pouco surpresa, porque as empresas farmacêuticas precisam vender isso. No nosso site da Arinskaya, como eu mudei, literalmente ontem eu mudei. A página principal. E aqui, quando você entrar, o botão roxo é interessante, você pode clicar. E lá tem um artigo chamado Marca Preta. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da América coloca marcas pretas nos antidepressivos. Leia, tá tudo colocado lá em uma tabela. Veja onde, como, o que. Essa página é bem grande, leia. Ou seja, as pessoas do jeito que podem tentam lidar com isso. Bem, na verdade, nós também. Todos no meu canal, todas as minhas histórias são dedicados a isso. Vou repetir mais uma vez. A cabeça não anda separada do corpo. E se for depressão, na sua opinião, ela realmente é tão persistente assim? Então, na maioria dos casos, em 99,9% das vezes. Sim, para ser sincera, em 100% dos casos. Por trás disso, há um sofrimento físico que precisa ser investigado. Lembro que a deficiência de nutrientes também é um sofrimento físico. Vou além. Deficiências de nutrientes são um sofrimento físico mortal. E se é mortal, não acontece em um estado de ânimo alegre. Com certeza você vai se sentir mal. Se precisar de ajuda, acesse darinskaya.com. Ficaremos felizes em ajudar. Pode entrar. Tudo de bom para você.